Olá, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Semana do Homeschooling Jurídico. Eu sou Deise Daiane, advogada especialista em direito de família e mãe homeschooler, e acompanho de perto o desafio de muitas famílias que desejam iniciar o homeschooling, mas têm medo das consequências jurídicas. O meu propósito é transformar esse medo em clareza e segurança. Veja o que diz essa mãe sobre o homeschooling. Depoimento dessa mãe, que o nome dela é Estefânia. Eu me chamo Estefânia, moro em Ribeirãozinho, Mato Grosso. Tenho três filhas, uma de 8 anos, uma de 5 e uma de 3 aninhos. O homeschooling é uma realidade na nossa vida desde que eu me engravidei da minha primeira filha. Quando eu conheci, começamos a ler, aprender e nos apaixonamos. Fomos fascinados mesmo por esse método de educação, né, que na verdade nós chamamos de estilo de vida, que é um estilo de vida onde o conhecimento faz parte do nosso dia a dia, e é apaixonante ter nossos filhos juntos, para que juntos construamos esse conhecimento. E para quem está começando, eu diria que é algo maravilhoso, vai em frente. E depois desse depoimento, vamos para a revisão de tudo que nós já aprendemos até aqui. Então, na aula 1, nós aprendemos que o homeschooling já é uma realidade no Brasil. É uma escolha que pode surgir por necessidade da criança ou decisão da família e que traz diversos benefícios, como ensino personalizado, ambiente acolhedor, flexibilidade de horários, fortalecimento dos laços familiares, educação com valores e princípios, respeito às necessidades da criança e foco nas habilidades específicas de cada criança. Na aula 2, nós aprendemos que o homeschooling é constitucional, que é possível educar em casa com tranquilidade, que o que diferencia uma família segura de uma que vive com medo é o preparo jurídico, que o preparo jurídico e a documentação correta é o que protege as famílias, e que você não precisa virar especialista em leis, pois eu estou aqui para traduzir e te guiar no que realmente importa. E agora, chegou o momento de te mostrar o passo a passo para você começar o homeschooling com segurança. Eu conversei com várias mães que passaram pelos meus atendimentos e pelo meu curso e pedi que compartilhassem o que mudou na família delas depois do preparo jurídico. Vamos ler e ouvir respostas reais de quem já trilhou esse caminho. Então vamos lá às perguntas. Pergunta 1. Eu fiz as seguintes perguntas, tá? Então, vocês vão ver as perguntas ao longo aí do transcorrer aqui do assunto e eu vou trazer as perguntas para vocês e as respostas dessas mães. Então, pergunta 1. Quais eram as limitações, problemas ou preocupações que existiam quando vocês iniciaram o homeschooling? E uma mãe respondeu: várias, como documentações e organização das mesmas, e a segurança jurídica que podemos ter. Outra limitação de uma outra família: documentação necessária, currículo, planejamento, saber realmente o que pode e o que não pode fazer no homeschooling. Quais os riscos assumidos pela família na retirada da escola? Como proceder para retirar da escola, o que fazer no caso de denúncia e como proceder em uma visita do conselho tutelar. Vejam que nas respostas nós temos somente as iniciais das mães ali que responderam as perguntas. Por quê? Eu sempre cuido muito e preservo as famílias. Então, eu busco não identificar as famílias já por conta de receios de denúncia, tá? Então, vocês vão encontrar somente as iniciais nos depoimentos. Outra mãe disse o seguinte: qual a limitação que ela tinha? Preocupações em relação à organização, montagem do currículo, medo de sermos processados.
Então, essa foi a primeira pergunta que eu fiz para as mães. Depois, eu fiz uma outra pergunta. Qual foi a maior transformação que você teve após o curso da doutora Daisy? E elas me trouxeram as seguintes respostas: segurança total. Não temos mais medos de denúncias ou processos e desenvolvemos estratégias para nos proteger para que isso não ocorra. Outra resposta: segurança e argumentação no debate sobre meu posicionamento de educar em casa. Informe-se, adquira conhecimento, construa argumentos, crie estratégias objetivas. A melhor ferramenta para essa postura é a assessoria jurídica preventiva. No curso, a doutora Deise esclarece muitos pontos que, no mínimo, tranquilizam os pais e os preparam para agir da melhor forma diante das objeções. E agora, eu quero apresentar para vocês, né, após essas perguntas, o relato de uma mãe sobre a importância de ter esse preparo jurídico. Vamos ouvir o relato dessa mãe. O nome dela é Magda. Olá, sou Magda Boeri, sou mãe educadora aqui no estado de Santa Catarina. Tenho 3 filhos que passaram pela educação domiciliar e eu quero falar da importância de fazer assessoria jurídica preventiva. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer educação domiciliar, a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos e muitos medos. E essa assessoria que é feita com a doutora Deise, ela dá a segurança. Ela faz com que você faça a sua educação domiciliar como tem que ser feito, com paz, com tranquilidade, não tem medo, você não tem medo, a sua família não vai ter medo, então é extremamente importante que você faça tanto a assessoria jurídica como o curso da doutora Deise também, de homeschooling jurídico, é muito importante para que as famílias educadoras façam a sua educação domiciliar como realmente ela deve ser feita. Eu quero, com essas perguntas, demonstrar para vocês a diferença que o preparo jurídico faz para as famílias, a transformação e a segurança que elas passam a ter. Então, após os vídeos aí da Magda, da Ângela, vocês puderam verificar aquilo que eu falei desde o início, desde a aula 1, né? Quais eram os medos, as preocupações, por que elas optaram pelo homeschooling, a questão do preparo jurídico para poder ter uma segurança aí no dia a dia. E aí hoje vocês podem constatar que tudo aquilo que nós falamos lá desde a aula 1 se torna realidade, né, durante o homeschooling. E aí eu trouxe uma outra pergunta aí para as famílias. O que você diria para uma pessoa que está conhecendo o trabalho da doutora Daisy agora e não sabe se deve fazer o curso, né? E eu trouxe aqui alguns depoimentos também dessas mães. O que elas disseram? Vale muito a pena. A doutora Daisy é super prática nas explicações e também orienta de acordo com a particularidade da família. Para nós, é uma grande alegria ter o respaldo jurídico do seu trabalho. Outra família, informa-se, adquira conhecimento, construa argumentos, crie estratégias objetivas. A melhor ferramenta para essa postura é a assessoria jurídica preventiva. No curso, a doutora Deise esclarece muitos pontos que tranquilizam os pais e preparam para agir da melhor forma possível diante das objeções. Outra família, optar pelo homeschooling foi um divisor de água para a minha família. E sem a assessoria da doutora Deise, nada disso seria possível. A assessoria é indispensável para iniciar o homeschooling com segurança. E quero apresentar também o vídeo de um relato aqui de uma mãe, né? Da mesma mãe que vocês já viram, ela falou lá no início, e agora ela vai trazer a continuação do depoimento dela, a Estefânia. E para quem está começando, eu diria que é algo maravilhoso, vá em frente e que busque, se possível, uma assessoria que ajuda muito, saber que caminho seguir, quais documentos ter, como se organizar.
tira um peso muito grande da cabeça, porque como não existe hoje uma lei que regulamente, existe muita indecisão, a insegurança, será que é assim, será que é ali? Então ter alguém que assessora, que ajuda, que te orienta, é algo que traz muita segurança e muita tranquilidade para o homeschooling. E eu indico a doutora Deise Daiane, que nos assistiu e nos ajudou no nosso processo. É alguém muito amável, muito carinhosa e com muita capacidade para nos orientar, para nos dizer, olha, é por aqui, vai ali, guarda isso, faz isso. Eu até brinco que eu falei para ela que eu ia até fazer um diário da minha vida. Não comecei ainda a escrever literalmente o diário, mas estou quase nesse caminho, né. Tenho usado o planner dela e nele a gente vai anotando tudo que as crianças fazem, até quando nós vamos no parque, vamos à igreja, chamamos crianças para brincar em casa. Então tudo ali anotadinho, vamos colocando fotos, guardando. E para finalizar os depoimentos, eu quero demonstrar mais 2 depoimentos de 2 famílias. Então ela disse assim: "Não tenho dúvidas, será o melhor investimento que sua família pode fazer no homeschooling. Você ter paz para educar seus filhos sem ficar com medo de denúncias e ataques." E a outra mãe: "Nos ajudou a ficar mais calmos e organizados, com os documentos para o caso de ter uma denúncia ou visita do conselho tutelar." Então, esses foram os relatos, né, que as famílias que já se prepararam trouxeram aí para vocês. Então, veja que a transformação que eles tiveram, a segurança que essas famílias tiveram, foi com o preparo jurídico. E quem não conseguiu assistir a aula 1, a aula 2, eu indico que assista. Elas vão ficar no ar por pouco tempo, então aproveite para que vocês entendam melhor como funciona o homeschooling no Brasil. E agora, vamos para as dúvidas das famílias. Muitos questionamentos foram feitos e agora eu vou esclarecer alguns questionamentos para vocês. Primeira dúvida: é possível fazer homeschooling com crianças com necessidades especiais? Sim, é possível, com adaptações, apoio médico, orientação pedagógica. Muitas famílias fazem e obtêm muito sucesso, independente do diagnóstico do seu filho. Vale muito a pena. Outra dúvida: como estar preparada, tanto documentação como método e material ideal para iniciar? Então, a documentação ideal do dia a dia das crianças, né, e suas peculiaridades, então é fundamental documentar tudo que vocês fazem. É necessário documentar. Vocês podem se utilizar de métodos pedagógicos, tem que analisar os métodos, tem que conhecer os métodos e buscar aquilo que vai obter o maior resultado para o teu filho, tá? Buscar avaliações pedagógicas que eu já falei, né, que é muito importante para que vocês tenham, principalmente para quem está fazendo a retirada da escola, para verificar se existe uma defasagem educacional ou não. Para as mães que os filhos nunca foram para a escola, a avaliação pedagógica ali, né, a avaliação diagnóstica, é importante também que se faça para avaliar o nível dessa criança. Então, já teve muitas famílias que fizeram uma avaliação diagnóstica e puderam constatar aí, às vezes, alguma superdotação, habilidades, né? Puderam progredir essa criança, porque a progressão ocorre não é somente na escola, ela pode ocorrer também em homeschooling e a gente pode documentar essa questão da progressão. Então, é importante que vocês tenham essas avaliações. Busquem por planejamentos, né? Planejamento do conteúdo, de tudo que a criança vai aprender durante o ano. Tenha esse planejamento anual e individual de cada criança. É importante também ter um apoio, então, jurídico, né? Eu indico também instituição pedagógica, que dá suporte para famílias educadoras. Inclusive, eu tenho desconto para os meus alunos nessa instituição de ensino, tá? Então, todos os alunos têm um desconto quando eles contratam essa instituição de ensino. Outra dúvida aí das famílias: como que faz faculdade? Como que a criança que faz homeschooling vai fazer faculdade? Então, ela vai fazer a prova do Enseja aos 15 anos e vai obter o certificado do ensino fundamental.
Quando ela tiver 18 anos, ela vai fazer a prova do Enseja novamente e vai obter o certificado do ensino médio. Depois, com esses certificados, ela vai fazer um vestibular, ela vai fazer a faculdade que ela quiser e ela vai seguir normalmente como qualquer outro jovem aí, adolescente. Outra dúvida: a criança autista ou superdotado pode fazer homeschooling? Sim, pode fazer homeschooling. Temos muitas crianças autistas, superdotados e com diversos diagnósticos no homeschooling. E o homeschooling tem sido um diferencial. Então, todo aquele sofrimento escolar, né, que havia esse sofrimento lá na escola, passou. Às vezes eu vejo relatos de mães contando que até os remédios que esses adolescentes, essas crianças tomavam, né, por ansiedade, seja lá qual for, às vezes nem precisa mais. Por quê? Porque aquele ambiente não é mais estressante. É um ambiente familiar, é um ambiente acolhedor, a mãe tem uma paciência para ensinar, e tudo isso vai fazer diferença no dia a dia. E essa criança que às vezes tinha perdido a motivação para estudar, ela volta com força total aí para poder se motivar e buscar por aquilo que ela tem interesse. Outra dúvida: com que idade a criança pode iniciar o homeschooling? Desde que a criança esteja em idade de escolarização obrigatória, ou seja, dos 4 aos 17 anos. O acompanhamento, nesse caso, dos 4 aos 17, já tem que existir, ela já tem que estar documentando, né? Mas quem faz homeschooling já sabe que vai fazer, às vezes, que a criança não tem 4 anos ainda, ela já começa o homeschooling aí com 2, 3 anos, vai depender aí dos pais, tá? De poder estar introduzindo os conteúdos e colocando a criança aí já nessa rotina de estudos. Mas ela pode iniciar dos 4 aos 17 a qualquer momento. É uma decisão da família. Outra dúvida: como encerrar o vínculo com a escola? A questão da retirada, da transição, né, da escola para o homeschooling deve ser feito com muita cautela e orientação. Pois, como vimos lá na aula 2, 60% das denúncias vêm de uma retirada mal feita da escola. E eu só consigo orientar conversando com a família e analisando na situação ali o que acontece com a situação da família, porque nós precisamos cuidar de diversos aspectos. A resposta para essa pergunta não é uma resposta padrão. Por isso que eu preciso analisar o caso, analisar a situação para poder orientar de forma adequada, tá? Então eu nunca coloco essa resposta padrão aí para todo mundo, porque eu não posso dar uma resposta padrão para aquilo que não é padrão. Eu tenho que cuidar com essa resposta, tá? Então isso a gente conversa no individual. Posso ser preso, né? Outra dúvida. Posso ser preso, perder a guarda dos meus filhos por praticar o homeschooling? Então, nós já vimos lá na aula 2 que nós não temos essa estatística no Brasil. Mas, né, pode haver uma denúncia. E a família tem que estar preparada para isso. A família pode passar por desgastes desnecessários se tiver uma denúncia. Por isso que eu sempre prezo pela orientação, para que a família esteja orientada, que ela saiba exatamente o que apresentar, e isso vai evitar questão de visita do conselho, do Ministério Público e até questão processual. Então, agora que você já conhece o caminho, eu quero te apresentar o curso que pode transformar o medo em segurança e a dúvida em decisão. O meu curso, que é um método AHJ, né? Homeschooling Jurídico. Um programa completo com tudo que você precisa para praticar homeschooling com segurança, tranquilidade e apoio jurídico contínuo. Então, eu preparei esse curso com base das necessidades que eu via no dia a dia, com base nos meus atendimentos. Aquilo que eu observei que era uma necessidade que as famílias tinham, que as mães tinham, para poder ter um entendimento e poder preparar uma documentação e saber como agir em cada situação dentro do homeschooling. Então, dentro desse curso, nós temos aí
os módulos. E o que que as famílias vão aprender nos módulos? Então, nós temos um módulo só de legislação, nós temos um módulo de conselho tutelar, de Ministério Público. Então, a família vai entender como se comportar diante do conselho tutelar, do Ministério Público, o que ela precisa apresentar, como que ela vai dialogar, o que vai acontecer nessa audiência, nessa visita, se caso acontecer, né? Então, lembrando que 15% das famílias que fazem homeschooling têm denúncia. Não são todas as famílias, é um percentual mínimo que tem denúncia. Mas eu gosto de deixar as famílias preparadas para toda e qualquer situação. Se caso ela tiver uma denúncia, ela vai saber o que apresentar. Por quê? Porque se ela estiver preparada, ela vai apresentar a documentação necessária, ela vai saber conversar com o conselho tutelar e ela pode ter aquela denúncia arquivada. Que a gente viu casos lá na aula 2 de famílias que tiveram suas denúncias arquivadas, depois que elas apresentaram algumas documentações. Então, a família preparada vai fazer muita diferença para o sucesso ali do homeschooling. Então, é importante que a família conheça como atua o conselho tutelar e como atua o Ministério Público diante do homeschooling, nos casos de homeschooling. Eu aconselho também a família a entender também e ter orientações sobre processo judicial. Pode ser que a família nunca passe por um processo judicial. Se Deus quiser, não vai passar. Mas eu gosto de deixar a família orientada, que ela entenda como funciona um processo judicial de família que faz homeschooling, porque ela vai seguir muito mais tranquila depois que ela conhece como funciona, tá? Ela vai seguir muito mais segura para poder tomar a decisão tanto para iniciar quanto para continuar. Eu também trago orientações familiares, né, para que a família possa entender o que ela deve falar para os seus familiares, como se comportar diante ali dos familiares, a questão entre pai, mãe, filhos, né, orientações que nós precisamos cuidar. Tem um módulo também sobre orientações pedagógicas, documentos que devem ser preparados, documentos que devem ser preparados no dia a dia e outros de profissionais, né? Então, várias questões de planejamento anual, planner pedagógico, né? Então, tem um módulo ali só do planner jurídico, onde eu ensino as mães a preencherem o seu planner no dia a dia. E aqui eu quero mostrar para vocês então o planner, que foi um documento, né? Ele é um simples livro, né? Um planner incompleto. Mas quando a família começa a registrar e vai registrando todos os dias, ele se torna um documento. Por quê? Porque todas as informações daquela criança estarão descritas aqui nesse planner. Então, ele é um planner anual com todas as informações possíveis para aquela família, de acordo com cada criança. Então, eu sempre oriento que cada criança tenha o seu planner jurídico. Então, a família vai ter que preencher de acordo com as informações de cada um, porque aquilo é um documento que vai se criando e se preparando ao longo do ano. Então, ela vai fazer todos os registros, né, do dia a dia, vai falar sobre a socialização, vai falar sobre as condições peculiares de cada criança, vai falar sobre relatórios de acompanhamento profissional, de acompanhamento pedagógico, vai fazer registros de leitura, vai fazer resenha de livro. Então, tem tudo aqui. Tem o campo para colocar as fotos, deixa eu mostrar para vocês. Colocar as fotos, ó, como que eu indico para que a família venha documentar. Então, tem várias questões. Por que eu falo que é um planner jurídico? Porque ele é um documento. E conforme a família vai anotando no dia a dia, aqui nesse planner, ela vai preparando a própria defesa. Foi por isso que eu preparei esse planner. Por isso que eu falo que é um planner jurídico. É um documento que a família vai preenchendo conforme o que eu coloquei ali dentro, para que ela possa ir preparando a própria defesa. Surgiu o Conselho Tutelar, surgiu o Ministério Público ou até o Judiciário, ela vai ter um documento, né, com todas as informações necessárias para poder apresentar para os órgãos públicos, tá? Então, o planner jurídico é muito importante que as famílias tenham essa documentação.
Tem também ali no curso, no método HJ, conteúdos extras. O que tem nesses conteúdos extras? Então, tem carta para o conselho tutelar, então, tem encontros com pedagogos, tem encontros com psicólogos. Inclusive, nós temos um encontro que a gente teve com um psicólogo, e que ele deu uma palestra sobre os benefícios do homeschooling. E foi muito bom, foi excelente para que as famílias entendessem, de acordo com um profissional, os benefícios que elas estavam proporcionando aos filhos ali dentro de casa. Tem também, nesse curso, tem um módulo extra, que é um mini curso com o Dr. Renato Pacheco, que é um neuropediatra especialista em autismo. Então, ele trouxe 3 aulas para nós sobre autismo, de como os pais devem lidar com os seus filhos ali no dia a dia. Então, foi excelente, as mães adoram esse curso, já me trouxe várias respostas ali de muitas expectativas boas, né? E aprenderam muitas coisas excelentes ali para poder praticar com seus filhos ali em casa. Dentro desse curso, nós também temos um benefício do módulo, que são os módulos, né? Então, dentro desse método, nós temos 8 módulos e é liberado um módulo por semana. Então, a família não precisa sair. Daqui a pouco vai estar tudo lá, ela vai estar tudo disponível para ela, mas de início ela vai receber um módulo por semana. Então, ela vai aprender um conteúdo, na outra semana ela vai continuar assistindo e aos poucos esses módulos vão sendo liberados, tá certo? E como bônus para esse curso, para esse método, né, esse treinamento que eu trouxe para vocês, eu coloquei 2 consultorias individuais de 30 minutos. Né? Coloquei também encontros ao vivo a cada 2 meses por 1 ano. Então, a família vai ter ali, durante esse 1 ano que ela vai ter acesso, ela tem disponível 6 encontros. Ela vai poder participar de 6 encontros. Então, se por um acaso ela não puder participar de algum encontro, porque ela tem algum compromisso naquele dia, ela vai poder participar de outros encontros que tem. Então, ela vai ter, no mínimo, ela vai ter 6 encontros ali ao longo do ano. Tem também um grupo de WhatsApp para troca de experiências entre as famílias. E esse grupo é riquíssimo. Por quê? Porque as famílias contam as suas experiências, elas dão dicas, né, uma para outra. Tem famílias do Brasil todo. Então, às vezes ela tá lá no Espírito Santo, a outra tá lá em Minas. Daqui a pouco ela encontra outra do mesmo estado dela e elas se encontram para poder deixar os filhos tendo uma socialização, para poder compartilhar, e isso é riquíssimo, né? Então, esse grupo de WhatsApp para troca de experiências é excelente, é enriquecedor ali como bônus ali dentro do curso. Tem também um checklist individualizado e personalizado para que a família possa seguir aí durante o ano, tá? Eu preparei esse checklist para que a família pudesse ir clicando ali, ticando ali, para que ela possa ir cumprindo com as documentações que ela precisa preparar. Tem também um checklist com orientações e orientações para profissionais. Então, eu tenho um profissional que atende meu filho, mas ele não sabe como fazer um parecer. Tenho um checklist lá com orientações para esse profissional, tá? Então, eu preparei um checklist só para que você possa conversar com o profissional que atende o teu filho e possa dar um parecer que auxilie vocês aí no dia a dia para documentar esse amparo que vocês têm com esse profissional e que apoia aí a educação domiciliar. Dentro do curso, nós também temos indicação de profissionais que apoiam a educação domiciliar. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitos pais têm um certo receio de falar para os profissionais que eles estão acostumados aí, de repente, de falar que fazem homeschooling. Então, eu busco profissionais para indicar para as famílias que fazem homeschooling, para que elas se sintam mais seguras de como poder conversar, de poder compartilhar, de buscar um amparo desse profissional. Então, isso também será disponível lá dentro do curso. Tem também um certificado de capacitação de homeschooling.
Então, a família que fez o curso, ela vai receber ao final do curso, depois que ela assistiu todos os módulos, ela vai poder imprimir o certificado de capacitação para o homeschooling. Vai estar disponível para ela. Então, no curso ela vai entender o que é abandono intelectual, e aí ela vai cuidar para que não exista o abandono intelectual dela, das crianças, ela vai poder entender a questão da legislação, por que que o homeschooling é constitucional, ela vai entender orientações pedagógicas, orientações familiares, e tudo isso vai ser um diferencial para ela. Esse curso, pessoal, ele tem todos esses módulos e mais os cursos extras, né? Os conteúdos extras que eu consegui proporcionar aí para vocês. Então, se a gente pensar, mas quanto vai custar esse curso, né? Se nós analisarmos. Então, analisando todo o curso, todos os benefícios, todos os bônus que nós temos ali, eu poderia chegar no valor, né? Se eu fosse fazer isso no individual, no particular, eu poderia chegar num valor de 4.597. Isso sem contar checklist, que eu não vendo, planner jurídico, eu não vendo, sem contar grupo de WhatsApp, que não tem valor, né? O certificado não tem valor. Então, várias questões ali de checklist, de planner, de grupo de WhatsApp, de encontros, né? Que não consigo mensurar o valor desse acompanhamento. Então, analisando todos esses serviços que eu estou oferecendo, eu chegaria no valor de 4.597. Mas, analisando, eu consigo preparar essa questão e trazer aí um valor melhor para vocês, né? Que é um valor diferenciado para as famílias que estão preparadas e decididas para iniciar o homeschooling. Então, organizando, planejando e verificando o que seria melhor para que as famílias tivessem esse preparo jurídico, né? Eu consegui aí um desconto para vocês, chegando no valor de 12 vezes de R$ 154,82 ou 1.497 à vista, tá? Esse valor, se a gente analisar, é menos de R$ 5 por dia, o valor de um café. Dependendo do lugar onde você vai tomar um café, nem um café você consegue pagar com R$ 5 por dia. Então, o quanto vale a tua segurança, a tua tranquilidade, a paz, né? Poder proporcionar aí uma educação de qualidade com preparo jurídico. Então, se nós analisarmos, a gente vai ver que esse valor é muito pequeno pelo conteúdo que você vai ter ali durante esse ano. Mas eu tenho outras notícias para vocês. Eu vou dar um bônus exclusivo para quem estiver decidido a se preparar para o homeschooling. Então, se você já tomou a decisão e se inscrever na segunda-feira, vai receber de bônus, isso somente para segunda-feira, porque as inscrições se abrem na segunda-feira, tá? Então, quem estiver decidido e adquirir, né, entrar no curso ali, se inscrever nessa turma do curso, você vai receber um planner jurídico impresso, tá? Como bônus. Eu vou enviar no conforto da sua casa para que você possa fazer os registros diários com tranquilidade e segurança, né? Quem comprar depois de segunda-feira vai receber o planner, mas ele recebe o planner em PDF, tá? Na segunda-feira, até as 23h59, eu vou enviar um planner impresso, igual esse aqui, ó, para você aí na sua casa, tá? Então, você vai ter direito a receber um planner igual a esse. Tem também um presente que eu vou enviar para você, para quem entrar na turma na segunda-feira. Um presente da minha família para a sua família, que é uma surpresa e você só vai poder saber o que é quando chegar na sua casa. E eu tenho certeza que você vai gostar. E outro bônus, mais um bônus para segunda-feira. Se nesse um ano você receber uma denúncia, você terá direito a uma assessoria individual para orientação sobre os próximos passos a seguir. Então, eu trouxe esse bônus para que vocês estejam preparados, para que vocês tenham essa segurança. Então, se você estiver decidido a iniciar o homeschooling com preparação jurídica, na segunda-feira você vai ter direito a esse bônus, tá?
Se a gente analisar, só esse bônus de assessoria individual já cobre o valor do curso. Porque uma assessoria individual que eu faço hoje no escritório é o valor do curso de 1497, tá certo? Então é um bônus excelente que eu tô dando para vocês. No curso também nós temos uma garantia de 15 dias. Se o curso não fizer sentido para você em até 15 dias, mande um e-mail e você receberá o seu investimento de volta. Tá? Então, você tem uma garantia de 15 dias para conhecer o curso e ver se ele vai se encaixar na tua família. Se não se encaixar, você vai mandar um e-mail e vai receber o seu investimento de volta. E como que faz para se inscrever, então, nessa turma? Como que eu entro nessa próxima turma? Então, as inscrições, elas abrem na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Eu vou mandar o link no grupo de WhatsApp. Então, fique atento ao seu grupo de WhatsApp, porque o link para as inscrições dessa próxima turma vai chegar no seu grupo, tá? Então, eu vou enviar às 8 horas da manhã. Só esteja atento para verificar o grupo. O meu interesse é que a sua família esteja preparada e que assim esteja segura para seguir em paz e colhendo os frutos de uma educação de qualidade. Então, não esqueça, as inscrições para a próxima turma do curso para mães, Método HJ, Homeschooling Jurídico, vai iniciar na segunda-feira. E somente na segunda-feira nós teremos bônus exclusivo para quem está comprometido. O link de inscrição será enviado então no grupo de WhatsApp. E não deixe para depois. As inscrições se encerram rápido. Essa é a sua chance de começar com segurança. Agora eu quero deixar uma frase para vocês. O homeschooling não é uma tarefa fácil, mas o vínculo que se forma e os frutos que se colhem superam todas as barreiras. Isso é uma verdade, eu quero que você analise a questão do homeschooling. Os vínculos que você vai criar com seus filhos, que você vai formar com seus filhos, vai fazer um diferencial para a vida inteira, tanto do seu filho como do pai, da mãe, de todo mundo que cerca essa criança. E é isso. Nos vemos no curso daqui a pouco. Que Deus abençoe sua família. Tchau, tchau.